La paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos meus queridos hermanos que estão me mirando em este momento, em este vídeo. Eu quero acá deixar uma mensagem para você. Não somente uma mensagem para sua meditação, mas uma mensagem para sua reflexão. E o tema desta mensagem é transformando Milagre em um vale de bendição. E a mensagem que Deus ha me dado agora para compartilhar com vocês está em 2 Crônica, capítulo 20, e no versículo 20, que diz assim: E quando se levantaram por la manhã, saíram ao deserto de Tecoá, e mientras eles saliam, Josafá, estando em pé, dijo: Oíde-me, Judá e moradores de Jerusalém, crede em Jeová vosso Deus, e estareis seguros. Crede a seus profetas, e sereis prosperados. Meus queridos hermanos, em lo capítulo 20 de 2 de Crônicas, a palavra de Deus habla que o plano de Deus para as famílias é sempre de felicidade, paz e harmonia. Nacido em coração de Deus, meus queridos hermanos, para a felicidade do gênero humano e a glória de Deus, a família é blanco constante do inesgotável amor de Deus. Pero, meus queridos hermanos, desafortunadamente, a menudo em hogar é lugar de ser um lugar de paz, harmonia e felicidade. Esse é o lugar de medo, la discórdia e la tristeza. Em o texto, acá em 2 Crônica, capítulo 20, nós temos as famílias de Jerusalém, que estão vivendo um tempo assim. Depois de receber a notícia de que seus inimigos marchavam contra eles, a guerra, são tomados por um medo. E no capítulo 20, versículo 3, a palavra de Deus diz: Então eu tive temor, e Josafá humilhou seu rosto para consultar a Jeová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. E aí, em ao versículo 12, a palavra do Senhor diz: Ó Deus nosso, não nos julgará tu? Porque em nós outros não há força contra tão grande multitude que vem contra nós outros. Não sabemos que fazer, e a ti volvemos nossos olhos. Meus queridos irmãos, este versículo é o rei Josafá. Ele ora dizendo que não sabia que fazer ante estas crises que agora se havia instalado nas famílias de Jerusalém. Josafá, porém, não se entrega, senão que lidera seu povo a uma reação que lhes leva a experimentar um verdadeiro milagre em suas famílias. É o vale de medo transformado em um vale de bendição. Assim como foi em los dias de Josafá, que se cambiou um vale de medo a um vale de bendição, assim também pode ser com sua família hoje. Meus queridos hermanos, veamos o que fazer quando em meio da crise nós outros não sabemos o que fazer. A primeira coisa, nós outros devemos se unir para buscar ao Senhor com oração e ayuno. Mirad 2 Crônica, capítulo 20, versículo 3 e 4. Então eu tive temor, e Josafá humilhou seu rosto para consultar a Jeová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. E se reuniram los de Judá para pedir socorro a Jeová, e também de todas as cidades de Judá vieram a pedir ajuda
a Jehová. Mis queridos hermanos, a palavra de Deus nos ensina que devemos orar sempre, pero sobre todo quando não sabemos o que fazer. A oração e o ayuno é o meio estabelecido por Deus para desarrollar nossa relação com Ele. Através da oração, nós conhecemos a Deus como fuente de poder e conhecimento, e conhecemos a nós mesmos como dependentes de Deus. Aleluia. Meus queridos hermanos, desgraciadamente, em los tempos da pós-modernidade, quando temos inumeráveis recursos hechos por el homem, muitas famílias já não oram mais. Preferir resolver seus problemas em los consultórios, em las terapias, em los conselhos de autoajuda, em las oficinas e em los médicos, em los magistrados. Meus queridos irmãos, eu quero dizer a você, através dessa mensagem, a oração e o ayuno é um meio de graça para toda a vida, pero sobretudo em tempos de crises, é o primeiro recurso a ser usado para transformar nosso hogar em vale de bendições. A segunda coisa que quero dizer a vocês, em este momento de crise, é que no versículo 14 e no versículo 15 de 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra diz que se ouviram a palavra de Deus. E eu quero confirmar na Bíblia para vocês. Versículo 14. E estava ali Jaziel, hijo de Zacarias, hijo de Benaias, hijo de Jeiel, hijo de Matanias, levita de los hijos de Asaf, sobre el qual vino o Espírito de Jehová em meio de la reunião. E dijo: oíd, Judá todo, e vós outros moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, Jeová os disse assim: não temais, nem os amedrenteis delante desta multitude tão grande, porque não é vossa a guerra, senão de Deus. Este versículo habla que depois de período de oração e ayuno, é o Espírito Santo do Senhor, ele vino em meio da congregação e disse: de aí, oídos, vós outros moradores de Jerusalém, a lo que vós outros disse ao Senhor. Meus queridos hermanos, lugar de bendição é edificado por la palavra de Deus. Jesus disse: todo ele que ouvir estas mis palavras e las pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a roca. Esta mensagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, que estão me mirando neste momento, que a palavra de Deus vivifica, fortalece, guia. A palavra de Deus é um prazer. Todo o que um lugar necessita para ser um lugar bendecido. Uma vez, meus queridos irmãos, que ouviram a palavra do Senhor, agora sabiam o que fazer. Mirad, versículo 15 e 17. No versículo 15 e no versículo 17. E dijo: oíde Judá, e vós outros moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, Jeová os disse assim: não temais, nem os amedrenteis, delante desta multitude tão grande, porque não és vossa a guerra, senão de Deus. E no verso 17: não haverá para que peleeis vós outros em este caso, paraos, estades quietos,
e vede la salvação de Jeová com vosotros. Ó Judá e Jerusalém, não temais, ni desmaieis. Salid de manhã contra eles, porque Jeová estará com vosotros. A palavra de Deus, uma vez, meus queridos hermanos, recebida, ela expulsa o medo a nossos corações. Eu quero dizer para vocês, agora, com a autoridade do Espírito Santo, não temais, nem os assustei por esta grande multitude, pois a peleia não é vossa, senão de Deus. Terceira coisa, eles se dispuseram para adorar e alabar ao Senhor com todas suas forças. Mirate versículo 18. Então Josafá se inclinou o rosto à terra, e asimismo todo Judá. E os moradores de Jerusalém se prostraram delante de Jeová e adoraram a Jeová. Verso 19. E se levantaram os levitas de los hijos de Coate e de los hijos de Coré para alabar a Jeová, o Deus de Israel, com forte e alta voz. Versículo 21. E habido conselho com o povo, puso a alguns que cantassem e alabassem a Jeová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salia la gente armada, e que dijesse: glorificad a Jeová, porque sua misericórdia é para sempre. Versículo 22. E quando começaram a entonar cantos de alabanças, Jeová puso contra os filhos de Amon, de Moabe e del monte de Seir las emboscadas de eles mesmos que veniam contra Judá, e se mataram los unos a los outros. Aleluia. Agora, meus queridos hermanos, as palavras que expressavam medo, lamento, queima, revolta, são substituídas por palavras de alabanças a Deus. Meus queridos hermanos, eu quero dizer a vocês, a alabança que brota de nossos corações sinceros tem o poder para transformar um ambiente de medo em um ambiente de segurança, de discórdia em um ambiente de paz, de tristeza em um ambiente de verdade, alegria e confiança. Lleneos do Espírito Santo, hablamos entre vós outros com salmos, entonando e alabando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por todo a nosso Deus e Padre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, 18 e 19. La língua de los sábios es medicina. Provérbios 12, 19. Las línguas serena es árbol de la vida, pero la perversa quebranta é o espírito. Eu quero dizer a você que palavras agradáveis são como panal de miel, dulce para o alma e la medicina para el corpo. Meus queridos hermanos, este pueblo confiaram em Deus e em seus profetas, apesar de las circunstâncias adversas. O que quero deixar acá para vocês é: creedem ao Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Creedem em seus profetas e prosperarão. Ou seja, ouviram a palavra do Senhor e agora deviam confiar e fazer tudo o que Ele, Senhor, através de seus profetas, haviam dito. Queridos hermanos, os inimigos eram poderosos, crueles e não tinham nenhum respeito hacia as famílias, pois queimavam a seus próprios filhos em sacrifício a los deuses.
pero las de Jerusalém deviam confiar ao Senhor, que seguramente lhes daria vitória. E para a conclusão de esta mensagem, eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, havendo começado a cantar e a dar alabança, puso ao Senhor em emboscadas contra os inimigos e foram desabaratados e finalmente destruídos. E a Bíblia cá, em 2 Crônicas, capítulo 20, diz que ao quarto dia, o vale de medo se transformou em o vale de la bendição. O que eu quero deixar cá para você em esta noite é: creia que assim será também seu hogar. Que Deus te bendiga e te ilumine sempre, e que essa mensagem possa penetrar em seu coração. Um grande abraço e a paz do Senhor.